Então, eu vou falando, sim, antes que Ok, sim. Então, só rapidamente que vou fazer a apresentação do que tem acontecido, das atividades que a gente concluiu para nosso grupo, né? Então, a gente tem submetido lá um trabalho que se chama Aprendizagem de Matemática usando jogos na Educação Especial, sim? Para a revista REAMEC, de autoria de Eliane Vega, Augusto Terán e Ercilene de Oliveira. Esse trabalho já foi revisado e ele está em edição. Então, nós temos assim, estamos esperando que no próximo número, não, ele já seja publicado e a gente vai fazer a divulgação lá em nosso grupo e em nossa página. E também, sim, para anunciar para vocês que também foi submetido mais um trabalho, não, no simpósio que está realizando uma instituição irmã, não, daqui da cidade de Manaus, que é o simpósio sobre também o ensino de ciências tecnológico, não é? E esse trabalho se titula O Tema das Plantas na Educação Infantil em Espaços Educativos, com autorias da Sâmia dos Santos e Augusto Terán. Então, com esses são 4 trabalhos já que a gente tem enviado, não? Tem enviado para este evento e a gente está aguardando lá o parecer, sim? Para a gente poder participar. Além disso, como lógico, tem vários eventos hoje, vocês também devem ter observado, não, que a grande maioria dos eventos está sendo, não, via internet, né? Então, aquela coisa presencial não está sendo substituído. Como eu digo, muitos eventos, né, serão feitos dessa maneira e provavelmente isso vai ter assim uma duração bem longa ainda, né? Tá? E aqui só para eu vou compartilhar com vocês também agora outro arquivo, sim, que eu achei bem interessante, sobre nossa palestrante que foi apresentada, né, pela nossa coordenadora do nosso grupo, professora Ana Márcia. Então, aqui eu vou fazer a apresentação da Alexandra Nascimento de Andrade, né, lá no currículo dela, né? E eu gostei bastante do texto. Então, eu vou fazer uma leitura e vocês me acompanham antes de dar a palavra à professora. Ela colocou lá, não, em seu currículo, uma coisa poética, né? Sou parte de uma galáxia, sou poeira de estrela, sou parte de um planetinha, sou brasileira, sou norte, sou Amazonas, sou manauara, manauense, barecinha, sim senhor. Sou indígena, sou mulher, sou pedagoga, sou professora, sou pesquisadora, com orgulho e por amor. Sou Alexandra de Andrade, mestra em Educação e Ciências na Amazônia pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em Gestão e Supervisão Escolar pela Uninorte, especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade Salesiana, especialista em Gestão pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, graduada em Pedagogia, pedagoga da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, palestrante de temas relacionados à educação infantil, crianças e infâncias, integrante dos grupos de pesquisa GPENSEV, pela UEA, Laboratório de Neurodidática e Formação de Professores pela UFAM, divulgação científica pela UEA, pesquisadora apaixonada pela educação e temas que envolvem infâncias, curumins e cunhantás, bem como astronomia com e por e para as crianças. Esta é a apresentação, não, de nossa palestrante Alexandra Nascimento de Andrade, a quem desde já não, agradeço por ter aceito esse convite de participar nesse grupo, não, a qual ela também pertence, e também sempre esteve conosco em vários momentos, não, em muitos momentos, eu diria.
Então, feita esta apresentação, sim, eu vou deixar agora com a palavra a professora Alexandre do Nascimento, para ela apresentar lá, né, sua palestra. Alexandra, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, professor Teran. Boa noite, colegas. Uma satisfação, né? Estou vendo aí algumas colegas, como a Geri Lúcia, a Eva. Obrigada, né, por estarem aqui conosco. E, primeiramente, eu quero agradecer ao querido professor Augusto Faxin Teran, aos demais coordenadores do grupo, que eu vejo, assim, cada vez mais o nosso grupo está organizado, está aí totalmente nas tecnologias digitais, e isso é muito bonito de ver, bem como o crescimento, né, cada vez mais aumenta o grupo de pesquisa, né, dos espaços não formais. E para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui. É um grupo que me acolheu em 2015, que me presenteou com lindas amizades, assim como proporcionou e continua proporcionando ótimos conhecimentos. Não poderia deixar de falar que foi nesse grupo que eu aprendi a tecer os meus primeiros artigos científicos, né? Voltando, retomando, corrigindo. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial. O professor Teran é um paizão de pesquisa, todos que adentram a esse grupo de pesquisa, e eu me sinto muito à vontade, gosto demais aqui de estar presente, tanto nos momentos que podemos, né, desfrutar pessoalmente, quanto também por aqui, usando agora as tecnologias digitais, para a gente poder estar se comunicando e fazer esse momento. Então, assim, agradeço muito ao convite, professor Teran, agradeço a todos os colegas que tiraram esse tempinho para estar aqui conosco, para a gente ter uma conversa. É um bate-papo, eu digo até um pouco informal, né, sobre a tecnologia na educação, porque nós sabemos que é um tema muito amplo e espero, junto com vocês, cortar aí os talos, né, os talos para a gente ir tecendo. Até trouxe aqui um paneiro, para ir tecendo esse paneiro de conhecimento sobre a temática tecnologias na educação, que eu acredito que estava como um patinho feio lá, deixado quietinho, né? Se a gente for olhar até mesmo as dissertações e teses envolvendo tecnologia na educação, o número era pequeno, mas que eu acredito que devido a essa realidade pela qual estamos vivendo, devido a essa questão emergente, com certeza vai ampliar a questão dos estudos. Então, espero, né, poder conversar, dialogar com vocês e poder contribuir com aqueles que já estão fazendo pesquisa nessa área e que, porventura, né, Geri Lúcia e todos os outros que queiram adentrar a pesquisa na área da tecnologia na educação. Então, vai ser um bate-papo para a gente falar um pouco também das literaturas e também desmistificar um pouco essa questão do termo, né? Tecnologia, TI, TDIC, TIC e entre outros termos que nós estamos falando por aí das tecnologias digitais em si. Mas para isso a gente precisa ver um pouco a essência, né? Então, nesse bate-papo, eu trouxe um pouco dessa discussão da tecnologia em si na sua essência, até chegarmos à tecnologia digital que nós estamos falando hoje, né, com mais frequência, que está aí em evidência. Aproveito também para agradecer, antes de começarmos propriamente no tema, a todos os colegas que colaboraram aí com um projeto meu e da professora Priscila, que são 2 livros dentro desse aspecto de práticas pedagógicas. Então, assim, muito obrigada a todos os colegas que colaboraram. Obrigado, professor Teran. Obrigada, não vou citar todos os nomes, né, porque são muitos, mas muito obrigada. E em breve estaremos aí com uma novidade no grupo de pesquisa, que são esses 2 livros que estão aí no forno, né, para sair com várias práticas feitas pelo nosso grupo de pesquisa. Então, agradeço o professor Dr. Saulo, que não pôde estar aqui conosco, né,
e o professor Dr. Washington, que fizeram também a nossa apresentação, e todos os colegas que colaboraram aí, trazendo os seus resumos, os seus trabalhos para compor cada capítulo. Então, muito obrigada. Então, vamos lá peneirar, né, tecer esse paneiro de conhecimento, eu não estou conseguindo ver direito aqui, sobre tecnologia na educação. Com licença, Alexandra, rapidinho. Você está me ouvindo? Sim. Deixa eu só te pedir uma coisa, para você vir um pouco mais para o lado, ficar mais centralizada. Para cá? Isso aí, tá ótimo. Tá. E aí eu gostaria só de falar, agradecer aos participantes, tem muita gente, muitos conhecidos, muita gente de fora, Seduc, CEMED, muito obrigada pela participação. Nós estamos hoje recebendo a professora doutoranda, né, professora Alexandra, que vai falar muito sobre esse tema que a gente está aguardando e esperando bastante. Posso começar? A apresentação? Ok. E aí a gente pede, enquanto eu coloco aqui, que nós temos no nosso chat um link que vocês, por favor, podem preencher e a gente vai estar entrando em contato na frente com vocês para falar um pouco das nossas ações que nós desenvolvemos aqui. Ok? Olha a responsabilidade, né? Tem profissionais aqui da Seduc, da CEMED, que a Márcia está dizendo, né? Espero poder contribuir com todos, né? E pode colocar alunos da graduação. Perguntas. Que legal. Isso. Sejam todos bem-vindos. Vamos tecer, então, esse paneiro de conhecimento, né, de uma temática que é tão ampla e tão emergente, principalmente nesse momento, né, de pandemia, de isolamento. Ok, Ellen. Bom, eu acho que vocês já viram pela apresentação com o professor Teran que eu gosto muito dessa parte de metáforas, né? Então, por isso que eu trago essa questão de paneiro de conhecimento, porque eu acredito que são muitas talas para a gente estar aí entrelaçando para ir construindo esse conhecimento. Então, paneiro de conhecimento sobre tecnologia na educação. Prosseguindo, tudo que eu estava falando sobre essa parte emergente e tudo mais, eu trago um olhar diferente para nós que somos... Acho que deu interferência. Ok. Para nós que somos educadores, pensar sobre o que é a tecnologia em si. Porque eu acredito que, mediante todo esse aspecto em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos ouvindo um monte de termos, como eu estava dizendo, novas tecnologias, tecnologias emergentes, TDIC, TIC, e até mesmo para, às vezes, a gente tecer algum trabalho, algum artigo, nós ficamos pensando qual termo eu devo usar. Para quem está adentrando, como eu, na parte do uso das tecnologias na educação para as crianças, me veio primeiramente esse questionamento, qual termo utilizar? Então, para eu definir isso, principalmente agora nessa caminhada, nessa linha de pesquisa, eu precisei mergulhar um pouquinho sobre o que é tecnologia. E nós, enquanto professores, nós precisamos ir dentro da filosofia, buscar no campo histórico o que é tecnologia e não simplesmente ficar com uma visão reducionista, né, sobre o conceito de tecnologia, vendo a etimologia da palavra ou o que está ali posto no dicionário. Então, eu trago aqui nesse primeiro slide o que é tecnologia nessa visão ainda bem pequena, micro, né, do que é o conceito no dicionário e o que é o conceito da etimologia da palavra, né, tecnós, né, o estudo da técnica. Ou nós podemos ir para o dicionário e verificar alguns conceitos que estão postos, como a teoria geral e o estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofício ou domínio da atividade humana. Todavia,
isso é tecnologia? A tecnologia é só isso? Quando nós buscamos nos aprofundar nesse conceito da tecnologia, nós precisamos ter um olhar muito mais amplo. Porque algumas vezes, se nós formos perguntar, como nós estamos tecendo algumas pesquisas sobre o que é tecnologia, nós vamos encontrar uma visão redutora sobre o conceito, algo negativo, ou algo como o salvador da pátria, ou uma imposição que o professor tem que se apropriar da tecnologia. Mas o que é a tecnologia? Muitas das vezes, quando a gente pensa o que é a tecnologia, nós vamos ver máquinas, robôs, mas a tecnologia está no nosso dia a dia. A tecnologia já era discutida há muito tempo atrás, né? E isso é importante nós estarmos refletindo. Qual é a natureza da tecnologia? Uma pergunta central que os filósofos, desde Aristóteles, Platão, já estavam discutindo, né? E uma pergunta central que filósofos da tecnologia buscam responder. E uma pergunta cuja essa resposta determina um tema da filosofia da tecnologia. Então, não tem como nós discutirmos hoje das tecnologias digitais sem mergulharmos, né, na questão dos estudos da filosofia da tecnologia. E isso é importante para a gente poder até entender toda essa discussão que envolve poder, que envolve democracia, que envolve política, que envolve a realidade pela qual nós estamos vivendo hoje, onde fica evidente também a desigualdade social. Então, diante disso, nós podemos prosseguir no próximo slide. Eu trago aí algumas peças fundamentais, não são assim, eu não posso dizer assim que são todos, porque é um arcabouço teórico muito grande, mas que, como eu estava colocando, né, Platão, Aristóteles já discutiam o termo tecnologia. E aí nós vamos, aos poucos, tecendo e verificando alguns filósofos da tecnologia que na década de 90, na década de 70, já estavam discutindo o uso das tecnologias. Então, se nós pararmos para olhar, desde o início da filosofia ocidental, na Grécia Antiga, reflexões filosóficas sobre a tecnologia já haviam sido feitas. Platão, por exemplo, ela defendia o quê? Que a tecnologia imitava a natureza, né? E Aristóteles, por sua vez, ele já colocava o seguinte, que, em alguns casos, a tecnologia, ela completava em si a natureza. Discussões como essas iniciavam lá no início da filosofia ocidental e que foram, né, retomando na década de 70, na década de 90, com os filósofos da tecnologia. Porque aí, pegando o link desses filósofos da tecnologia, como nós destacamos aqui, Carl Mitchell e Pierre Levy, eles vão trazer uma série de discussões que envolve principalmente o aspecto religioso, político e etc., desse antigo olhar da tecnologia que estava posta. Então, diante disso, a gente puxa, pode passar, por favor, para esse filósofo da tecnologia, que é muito conhecido, Carl Mitchell, apesar de nós, muitas das vezes, utilizarmos nos nossos artigos, mas o Pierre Levy, todavia, o Carl Mitchell é excelente, principalmente nesses dois livros dele, né? Que eu não sou muito boa do inglês, trouxe a minha traduçãozinha aqui, minha colinha, né? Que é o Pensando através da Tecnologia, esse primeiro, que ele faz um mergulho na concepção sobre a tecnologia, sobre essa parte da política, da parte do poder, sobre 3 visões de como estar com a tecnologia em si, né? E no outro, Ciência, Tecnologia e Ética. E aí você diz, nossa, qual o ano desses livros?
1994 e 2005, e são clássicos. E se nós pegarmos para ler esses livros, nós olhamos a emergência ainda em 2020 de algo que lá em 1994 já estava sendo discutido. É por isso que eu até acabo colocando, né? Essa discussão parece que estava lá quietinha. E só agora, quando nós nos deparamos, não podemos sair, o que vamos fazer? Não posso ficar fazendo compra, o que vamos fazer? Vamos usar as tecnologias digitais. É que parece que veio como algo emergente o estudo, a necessidade de utilizarmos. Todavia, como nós estamos observando nessa discussão, que eu deixo à vontade para vocês estarem colocando no chat ou até contribuindo, nós estamos vendo que não é uma discussão nova, é uma discussão antiga. E aí, trazendo um pouquinho dessa ideia do Carl Mitchell, pode passar, por favor? Eu trago uma frase dele, que ele diz o seguinte: a filosofia, a que poderia também ser chamada hermenêutica da tecnologia, buscam, por contraste, uma compreensão do significado da tecnologia. A discussão em si da redução desse termo, da tecnologia. Por isso, o que ele vai dizer, né? É necessário uma compreensão do significado da tecnologia e a sua relação com o transtécnico, que seria a arte, literatura, ética, política e religião. Ou seja, nós, enquanto educadores, nós precisamos, quando falar sobre a emergência das tecnologias, a emergência das tecnologias digitais em si, termos esse olhar mais amplo desse real sentido das tecnologias em si. E aí, por favor, pode seguir. Dentro desse pensamento do Carl Mitchell, lá em 1994, ele vai dizer assim, alguns aspectos em que o homem, ele esteve bem antes nessa discussão com a tecnologia. E aí ele vai trazer o ceticismo antigo, o otimismo da iluminação e o desconforto do romantismo. E nesse ceticismo antigo, nós vamos para uma discussão, né, onde a tecnologia, lá no início, né, ela era vista como algo perigoso, como algo ruim, né? Por que isso? Porque à medida que o homem tinha a vontade de avançar na tecnologia, ele iria afastar-se da sua fé, né? Ele iria deixar de confiar na natureza, ele iria deixar de confiar na providência divina, naquela questão do transcendente. Então, assim, nessa época do ceticismo antigo, essa era a visão. E se a gente olhar hoje, será que nós ainda carregamos um pouco desse ceticismo antigo? E quando nós nos deparamos com essa visão que o homem, a partir do momento que avançar na tecnologia, ele vai afastar-se da fé, ele vai afastar-se de Deus, nessa época, quem tinha o poder? Quem tinha o poder? Era a igreja, né? Era algo que tinha o poder. Então, nós percebemos, então, o medo, o perigo, envolve a parte religiosa, mas também envolve a questão do poder. E aí, no segundo, que é o otimismo da iluminação, Francis Bacon, outros filósofos, começam a colocar o seguinte, né? Que Deus deu a sabedoria, então deu essa sabedoria para que o homem possa usar a tecnologia. Então, vamos usar a tecnologia, porque é um mandato para utilizar a tecnologia por Deus. Mas continua uma visão. A tecnologia é necessária, mas perigosa, né? Ela é necessária, mas perigosa. E aí, em um outro ponto que Carl Mitchell traz, é a questão do desconforto
do romancismo, que nesse ponto em que ele traz uma discussão tanto a questão do ceticismo antigo, quanto ao otimismo da iluminação, e ele vai colocar assim, que a tecnologia ela é um ato criativo e necessário. Todavia, precisa de ponderações. Então, ele já passa a ter um olhar diferenciado. Por quê? Hoje, se nós formos olhar nesse ponto do desconforto do romancismo, quantas coisas nós compramos, quantas coisas nós utilizamos sem necessidade, né? Hoje, se nós formos olhar a questão da bomba e tudo mais, há um perigo sim, quando a tecnologia é colocada também em mãos erradas. Então, assim, esses 3 pontos, né, é uma maneira que Carl Mitchell traz de como nós estivemos, né, e como nós carregamos algumas visões ainda hoje sobre desse estar com a tecnologia. Por favor, pode passar. E aí, ele traz algo que, mesmo em 1994, eu acredito que é muito atual, que nós precisamos pensar a tecnologia de uma maneira diferenciada. E ele coloca como 2 problemas, um problema que é urgente, relacionado à tecnologia e à nossa cultura, que requer o quê? Uma classificação filosófica. O segundo é que muito do que já foi escrito sobre este problema, né, sobre a parte da tecnologia, ainda é inadequado. Sendo assim, é importante o engajamento e o envolvimento de filósofos nessa questão. E aí eu vou até além, eu até digo, é necessário esse engajamento, esse envolvimento de nós professores, de nós educadores, de nós pesquisadores do campo da educação, para nos atentarmos sobre o uso dessas tecnologias. E principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, em que muitas práticas nós estamos desenvolvendo com os nossos alunos, muitas práticas nós estamos desenvolvendo na pesquisa, utilizando as tecnologias digitais. E aí ele coloca, pensar a tecnologia é pensar em nós mesmos, que é uma discussão que hoje nós temos muito atual, de Souto, de Borba, em que nós não podemos pensar a tecnologia separada do humano, separada do homem. Porque quem é que cria a tecnologia? Por que a tecnologia é criada e foi criada? Então, é uma reflexão que a gente começa a tecer com Carl Mitchell e nós vamos seguindo adiante. E aí, por favor, pode passar. Um outro filósofo da tecnologia e também sociólogo muito conhecido, quem está desenvolvendo pesquisa, né, sobre tecnologia e educação neste campo, conhece muito bem, que é o Pierre Levy, né, que tem esse arcabouço teórico. Meu aniversário está chegando em outubro, estou assim catando cada um para as minhas leituras, porque é fundamental nós conhecermos Pierre Levy, sobre a questão da cybercultura, as tecnologias da inteligência, cyberdemocracia e a inteligência coletiva. E essa discussão de Pierre Levy em torno da parte da informação, da comunicação, o impacto da internet na sociedade, também é da década de 90. E mesmo assim, ele é um precursor disso. Ele é uma referência para os estudos envolvendo tecnologia na educação, né? O cyberespaço, a questão da cybercultura, entre outros. Então, aqui eu coloco, né, alguns desses livros importantes para quem gostaria de estar dando continuidade aos seus estudos no campo, né, do uso das tecnologias digitais na educação. É importante você beber da base. E como assim são livros que demandam um mergulho profundo, eu trago, pode passar,
uma professora mestre e doutora na educação, que é a Vani Kensky, que traz esses 3 livros que debatem educação e tecnologia, um novo ritmo da informação, tecnologia e tempo docente, e esse que está bem aí no meio, que é tecnologias e ensino presencial e à distância. Esse livro, eu digo assim, que é um clássico, que vale a pena você ler, principalmente quem ainda não leu Pierre Levy, começar pela Kensky, ela nos dá assim, uma motivação para começar as leituras de Pierre Levy, sobre o que é cybercultura, sobre essa discussão das tecnologias na educação. Pode passar. Então, pegando... Não, pode voltar, vamos deixar ainda um pouquinho lá com a Kensky, que eu esqueci de falar um detalhe que ela trabalha muito nesse segundo livro, que é a discussão que a tecnologia, ela está em todo lugar. Todavia, como ela já faz parte das nossas vidas, das nossas atividades cotidianas, muitas das vezes nós nem nos deparamos que utilizamos essas tecnologias. Parece que quando eu penso em tecnologia, eu só vou para a tecnologia digital, o computador, os smartphones, mas a tecnologia é a roupa que nós estamos vestidos, a tecnologia é aquele talher, né? Ela é o resultado, por exemplo, daquele fogão, do forno, da geladeira, né? De tudo que foi planejado e construído para que nós pudéssemos realizar desde as simples atividades até aquelas atividades mais elaboradas, né? Com os softwares e tudo mais. Então, pode passar. E aí a Kensky, ela traz também uma frase que eu coloquei aqui, que quando falamos da maneira como utilizamos cada ferramenta para realizar determinada ação, nós estamos nos referindo ao quê? À técnica. E a tecnologia é o conjunto de tudo isso. As ferramentas e as técnicas que envolvem aos usos que lhes são destinados. Todavia, eu penso que Pierre Levy, ele fez até uma equação muito tranquila para definir tecnologia, apesar de nós pegarmos todo o estudo filosófico e tudo mais, mas Pierre Levy, ele coloca a técnica com a cultura, com a ação, para realmente definir esse aspecto da tecnologia em si. E é muito difícil aceitar, por exemplo, que apenas no atual momento em que nós estamos vivendo é chamado de uma era tecnológica digital, né? Estamos vivendo uma era de informatização, estamos vivendo uma era da tecnologia digital, porque, na verdade, se nós formos olhar, desde o início da civilização, o homem, ele sempre foi buscando técnicas para sobreviver. Então, nós podemos estar realmente, lá na década de 90, vivendo uma era de tecnologias digitais. Mas uma era tecnológica, eu posso dizer que nós vivenciamos, como a própria Kensky diz, eras tecnológicas. Porque todas as eras foram, portanto, cada uma à sua maneira, eras tecnológicas. Assim tivemos a idade da pedra, do bronze, até chegarmos às tecnologias digitais que estão aí. O homem foi precisando criar técnicas para a sua sobrevivência. E hoje, né, nós podemos dizer que estamos utilizando as tecnologias digitais cada vez mais também para a nossa sobrevivência, para nos comunicarmos, para nos aproximarmos dos nossos alunos que ainda não podemos estar próximos no ensino presencial. Então, as maneiras, ao jeito, as habilidades especiais de lidar com cada tipo de tecnologia, né, foram se modificando de acordo também com a necessidade do homem, a busca do poder e também essa questão da própria cultura. A Kensky, ela vai falando também
sobre essa técnica e essa evolução tecnológica que está aí no slide, né? E a gente pode pensar assim, lá nos nossos ancestrais, né? No homem pré-histórico. Pedras, ossos, galhos, né? Todos esses artefatos eram utilizados para quê? Para que ele procurasse superar aquela questão da sua necessidade, para que ele pudesse utilizar para a sua necessidade, né? Então, a utilização de vários recursos foram ligados aqui à própria sobrevivência humana. Várias técnicas foram criadas. Então, a questão da roda, a questão do uso desses ossos, desses galhos que foram sido transformados, eram tecnologias naquela era, né? Naquela era. E hoje nós estamos em um momento em que cada dia surgem novas tecnologias digitais. E nós não podemos também, quando falar em tecnologias digitais, esquecer do que é tecnologia, do que nós estamos utilizando também como tecnologia. E a tecnologia ela não pode estar distante de mim. Eu preciso ver a tecnologia como algo construído para mim, né? Eu não posso pensar na tecnologia como algo que vai tirar o meu trabalho enquanto professor, mas as tecnologias, elas precisam nos auxiliar. E aí eu até coloco um exemplo. Ultimamente, eu estava querendo um programa para me ajudar, a questão de análises, né? E aí eu peguei o Max QDA. Disseram que era fantástico. Só que ele é fantástico. Eu estou aqui com o Max QDA. Se eu não souber utilizar, realmente ele não vai servir para nada. Então é necessário eu pensar que eu tenho que saber utilizar essa tecnologia ao meu favor. Mas ela não vem ali e pronto. Não vai precisar da minha inteligência, a não ser a questão quando a gente tocar nas inteligências artificiais em si. Então, essa evolução tecnológica, ela não vai se restringir só aos novos usos, né, às novas tecnologias digitais, a esses novos equipamentos. Mas ela... Desculpa, que às vezes vai cansando devido... Aí o Covid que eu estou me recuperando. Mas então, essa questão das novas tecnologias, elas estão aí e a gente precisa ver a tecnologia como um todo e precisamos pensar no seguinte, que a cada era, a cada momento, essa tecnologia ela vai alterando também os nossos comportamentos. Ela vai alterando os nossos comportamentos. Se nós pensarmos hoje, até a maneira de nós nos relacionarmos com o outro modificou, né? A maneira como, mediante a questão da pandemia, com certeza modificou as nossas atitudes, as nossas maneiras de nos comunicarmos. Para os professores que já retornaram com as suas aulas remotas, modificou também esse aspecto. E nós podemos pensar lá atrás, quando surgiu a roda. Lá atrás, quando surgiu a roda, isso foi uma grande revolução tecnológica. Isso modificou também a maneira das pessoas se locomoverem. Então, o que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje com essa pandemia. Nós estamos também nos modificando mediante ao uso desses aparelhos, dos smartphones também. Eu, por exemplo, amo tirar foto no Facebook e postar, mas assim foi um grande desafio as primeiras lives. Eu nunca imaginei que eu travava para falar diante de um celular, apesar de me considerar muito nova, mas eu não tinha esse manejo
de fazer uma live. Até hoje, às vezes, eu não sei se eu estou olhando corretamente para a câmera do celular e tudo mais. Isso, com certeza, vai ser diferente para os nossos filhos, porque eu até digo, eles já nascem blogueiros. Uma criança de 2 anos já envia vídeo para a avó, envia vídeo para a mãe. Ou seja, essa tecnologia, ela vai alterando, sim, o nosso comportamento. E isso nos instiga, com certeza, a novas pesquisas. Pode passar, por favor. Aí eu trago tecnologias da inteligência, porque muitas das vezes, quando nós pensamos na tecnologia, como eu disse, nós vamos imaginando os smartphones, ou então a caneta é uma tecnologia. Sim, a caneta é uma tecnologia, como eu falei, a roupa é uma tecnologia, a cama onde eu durmo é uma tecnologia, mas existem algumas tecnologias que vão além do artefato em si, que são conhecidas como as tecnologias da inteligência, que são a linguagem oral, escrita e digital. E aí a gente pensa, né? Nossa, a nossa linguagem oral é uma tecnologia? E aí Pierre Levy vai dizer que sim, que as tecnologias elas não são apenas feitas de produtos e equipamentos. Existem outros tipos de tecnologias que vão além dos equipamentos, né? Em muitos casos, alguns espaços ou produtos são utilizados como suporte para que as ações ocorram. E aí, isso é chamado de tecnologias da inteligência, que é a linguagem oral, a escrita e a digital, citada por Pierre Levy e também pela Kinski. E a linguagem oral, a escrita e a linguagem digital são exemplos, então, paradigmáticos desse tipo de tecnologia, que são as tecnologias da inteligência em si. Pode passar, por favor. E aí eu trago essa imagem porque me vem um aspecto em que antigamente, né, as pessoas saíam às ruas ou ficavam às janelas de suas casas, né, para saber o que estava acontecendo, né? Ou seja, para saber as fofocas mesmo, né? E que hoje as fofocas estão postas de outra maneira. Elas estão lá no Facebook, no Instagram. Então, hoje, para a gente saber muitas novidades, nós vamos aonde? Nós vamos nas tecnologias digitais. Nós vamos nas redes sociais, nós vamos à tela ou à telinha, como eu digo, né? A telinha que são as telinhas dos smartphones. Antes, algumas pessoas não tinham televisão. Se nós falarmos isso para uma criança, eu acho que a criança vai dizer, como assim? Porque a televisão é algo que todas as casas hoje se tem 1, 2, 3 televisões, né? Mas antigamente não era todo mundo que tinha televisão. Teve uma época que era uma diversão ir para a casa do vizinho, ou ficar na janela do vizinho para assistir um desenho, para entretenimento, né? Então, como está posto aí, e reforça novamente, né, essa questão das mudanças que vão acontecendo. Hoje, nós temos aí inúmeras tecnologias digitais. Hoje, nós, se quisermos e tivermos condições e comprarmos uma máquina de lavar louça, a gente coloca lá para lavar louça. Então, tudo isso é graças às tecnologias, graças ao avanço das tecnologias em si, né? Todavia, é necessário ter aquele olhar crítico que nós vimos lá atrás de Carl Mitchell, porque ela em si, muitas das vezes, por questão de poder, por questão política, continua ainda não sendo para todos, infelizmente. E aí, como nós hoje temos tanto acesso às diversas tecnologias, surgem, né, fake news, surgem inúmeras situações que nos levam a conhecimentos que não são verídicos, né, a conhecimentos que
que são postos aí, que se você olhar, totalmente anticientíficos, né? E que não chega esse conhecimento científico, muitas vezes, às classes menos favorecidas. Nós continuamos, muitas vezes, aqui fora, como nessa imagem, querendo olhar simplesmente para a janelinha para ver a tela de informações verídicas. Ou simplesmente olhamos relances e ficamos em meio a fake news, né, que chegam até nós. Pode passar, por favor. E aí, estou olhando aqui o tempo, mas acho que ainda tem um tempinho, né, Márcia? E aí nós chegamos a essas discussões em meio a tantos termos envolvendo as tecnologias em si. Quando eu vou fazer um artigo, né? Hoje nós temos eu digo assim, tanto produto para poder fazer um artigo científico envolvendo as tecnologias digitais, envolvendo o uso de aplicativos, o uso de software, né, que foram assim, foi um boom principalmente nessa época de pandemia. E aí, muitas das vezes nós ficamos nos questionando. Eu uso TIC, eu uso TI, eu uso NTIC, eu uso TDIC, eu uso TD. Então, é importante a gente conhecer um pouco desses termos, né? Que TI, tecnologia de informação, que foi um termo logo no início utilizado. As TIC, que são as tecnologias de informação e comunicação, que se a gente for pegar tanto a Kensky quanto o outro, ela vai colocar como a televisão, o rádio, o jornal. As TDIC, que se nós olharmos na própria BNCC, traz muito TDIC, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. As NTIC, que lá em 1996 começavam a falar como, né, novas tecnologias de informação e comunicação, e que hoje não é nova, né? A internet, os softwares, os aplicativos não são coisas novas. E STD, que eu digo assim que é a melhor maneira de nós hoje contextualizarmos, né, quando nós formos fazer um trabalho, utilizar as tecnologias em si digitais. Porque quando nós falamos em tecnologias digitais, nós estamos falando em um campo muito mais abrangente do que envolve apenas comunicação e informação. Pode passar, por favor. Esse slide aí é um termo bem novo, inclusive o Borba e a Souto, eles têm trazido assim, uma discussão maravilhosa, que é sobre essa questão dos seres humanos com internet, ou internet com seres humanos, que traz sobre essa questão de que surge agora, em um novo cenário educacional, novos protagonistas. O professor, o aluno em si não são protagonistas isolados do conhecimento, né? A internet, ela surge aí como uma atriz, como também uma protagonista que ela colabora com essa questão aí do conhecimento, e que se ela for bem utilizada, ela pode ser uma atriz nesse processo de ensino-aprendizagem também. E aí eu coloco, né, que essas tecnologias digitais que aparecem nesse cenário emergente, porque elas já estavam postas aí há muito tempo, mas que eu posso dizer que foram evidenciadas nesse cenário emergente, elas estão evoluindo e crescendo. Aquilo que eu estou falando hoje sobre as tecnologias digitais, amanhã já pode ter mais novidades em si. Eu aprendendo a usar o Meet agora, enquanto outras escolas já utilizavam há mais tempo, né? Em outros lugares já utilizavam há mais tempo. Empresas já utilizavam. Eu aprendendo a usar o Kahoot, eu aprendendo a usar o Khan Academy agora, mas quantas escolas, quantas universidades já utilizavam, né? Então, eu vejo assim que o nosso cenário é algo que está evidenciando ainda mais
essa questão das tecnologias digitais, né? E que a todo instante novos produtos, novos aplicativos, novos softwares estão sendo criados. E aí eu até coloco uma pergunta. Então, o professor precisa ser blogueiro agora? O professor precisa estar o tempo todo utilizando desses recursos? É necessário isso ser incluído na formação inicial do professor? Essas são algumas indagações que eu também me faço. E vou até além. Eu acredito que neste cenário emergente, com o uso das tecnologias digitais, foi muito importante o seu uso, né, para uma série de atividades. Todavia, nós precisamos avançar nos estudos também, não que olhe a tecnologia em si como totalmente maravilhosa, é necessário nós termos também um olhar crítico à utilização delas, principalmente no que envolve as nossas crianças citadas pela BNCC, bem pequenas. Será que temos esse olhar crítico quanto ao uso das tecnologias digitais também ao público bem pequeno? Então, são algumas indagações que eu faço, né? E que eu penso que ao colocarmos também que o professor tem, que a formação do professor tem, né, que oferecer cursos e mais cursos sobre a tecnologia digitais, eu acredito que sim. Mas nós não podemos esquecer também uma questão que envolve a democratização do acesso a essas questões. Nem todos têm acesso, infelizmente. Numa pesquisa da pedagogia, quantos alunos disseram que não têm acesso, né, à parte que envolve a tantos produtos tecnológicos quanto a informática em si. Então, muita coisa ainda precisa ser feita no que envolve a parte política, a parte de democratização. Eu acredito que o Boaventura, no livro que ele faz sobre essa crítica, né, ao vírus, e dizendo, né, que ficou muito evidente a questão da desigualdade social, eu penso que ficou mais do que evidente, principalmente aqui no Brasil. Ficou mais do que evidente que os nossos políticos pouco investem na tecnologia e na ciência, e o país que pouco investe na tecnologia e na ciência, com certeza não cresce, porque tecnologia é poder, né? Nós termos acessos a inúmeras mídias é poder. Quem tem acesso tem poder, sim. E com certeza, em um livro que eu gosto muito do Hanari, que é 21 lições do século XXI, quando ele coloca que fake news, vírus, tudo isso vem para que possa, e também redes sociais de entretenimento, vem para que a gente possa tirar o foco realmente daquilo que é necessário para nós termos como informação. E isso é um aspecto também muito importante. Então, eu vejo assim que é um grande desafio para a nossa sociedade atual, para a nossa educação, para a nossa escola, né? Essa questão também da democratização do acesso, tanto às tecnologias quanto aos recursos de informatização, e que ainda demanda um esforço nas mudanças nas esferas econômicas, educacionais e de forma mais ampla. Hoje, o nosso Estado, abrindo um parêntese, ele diz para nós voltarmos, né? Voltarmos para o ensino presencial, mesmo que ainda não tenhamos uma vacina. Todavia, ele não investiu para a democratização, né? Para que todos tivessem internet nas suas casas, porque muitos alunos não conseguiram acompanhar pelo WhatsApp ou por outros aplicativos, porque não tinham acesso à internet. Então, é algo que a gente precisa questionar enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto educadores,
e que estamos vivenciando essa realidade. Nós precisamos lutar por essa democratização. Não adianta só ter a tecnologia tão avançada, ter as tecnologias digitais aí, se ainda não há a democratização, né? E aí, dentro desse aspecto dos seres humanos com internet ou internet com seres humanos, né? Eu deixo essa interrogação que é trazida num artigo, né? Sobre essa troca de papéis que estamos vivendo e essa discussão, né? Se somos seres humanos com internet ou se estamos deixando ser internet com seres humanos. E isso é importante para a gente refletir lá no início do porquê a tecnologia foi criada, daquilo que Carl Mitchell traz, né? Que a tecnologia ela tem que ser ao nosso favor, para a questão de melhorar as nossas práticas e não para nós nos tornarmos objetos da tecnologia em si. E pode passar. Eu fecho a minha fala para a gente poder abrir para as perguntas, abrir para alguma consideração, abrir aí para o nosso diálogo, com uma frase aí do Engelbrecht, Linares e Borba, que é um professor maravilhoso, que eu tive o prazer de conhecê-lo agora também pelas redes sociais, também por aulas remotas, e que ele diz assim, em um artigo ainda desse ano, logo quando começou a questão da pandemia. Ele trabalha com a investigação mais para o campo da matemática, e ele coloca que se a crise durar um longo período, as tecnologias digitais seriam capazes de fornecer fornecer maneiras alternativas de implementar o ensino de matemática. E aí eu acredito que a gente vai até um pouquinho a mais do que Borba coloca, né? A crise já continuou por meses e, com certeza, ela tem fornecido várias alternativas, né, a serem implementadas ou não ao ensino como um todo. E isso, com certeza, requer muita pesquisa, tem muito pano para manga para a gente poder estar investigando sobre essa temática. E aí ele continua. Essas questões são muito amplas para este artigo, que eu convido todos, inclusive, a ler, né, esse artigo de Borba. E ele diz que, juntamente com outras questões, e também serão temas de outros artigos, né, que são questões amplas e temas para outros artigos. Então, ele conclui, espero estar lá para escrever e lê-los. Assim também eu espero, né, após toda essa pandemia, ter fôlego, ter saúde para poder continuar uma pesquisa envolvendo o uso das tecnologias com e para as crianças, que é a pesquisa pela qual estou desenvolvendo hoje, e espero também poder fazer muitas leituras de novos artigos, né, envolvendo a esse questionamento do uso das tecnologias digitais, principalmente para os professores que estão aí em prática, né, utilizando, que de uma hora para outra tiveram que largar o seu planejamento no caderno e tiveram que se adaptar a uma nova realidade desse ensino remoto, assim, eu digo, de um dia para o outro, e que são realmente pessoas vencedoras, porque não é fácil. E agradeço de coração a todos que vieram, que estão participando aqui conosco, e espero poder ter contribuído e que a gente possa continuar agora com as perguntas, com algum questionamento e a participação de todos. Aqui pode passar, eu coloco as referências que eu coloquei, que eu falei durante essa discussão, né? Principalmente para os colegas que querem ir por essa linha dos estudos sobre tecnologias de bit, para, junto comigo, né, vamos lá mergulhar um pouco mais sobre essa historicidade, sobre o campo filosófico da tecnologia em si.
E aí estão algumas referências importantes. Obrigada.